Muito bom dia, nobres alunos, amigos, parceiros da turma Eletrotécnica 7 de Camusim. Vocês são os melhores. Hoje, dia 28 de fevereiro de 2021, pelo CEPEP, nós vamos finalizar a disciplina de gestão aplicada número 1, desenvolvendo aqui uma revisão geral, aplicando a nossa avaliação no formato de uma prova, e ficamos muito felizes porque isso comprova a resiliência de vocês, o entusiasmo de vocês, a perseverança de vocês. Mesmo diante de um quadro de dificuldades, nós vamos seguir sempre em frente. Então, já estão de parabéns. E aqueles que chegam cedo para assistir a aula, para acompanhar, já estão sendo avaliados e bem avaliados. Lembrando que nós vamos compor a nota de vocês através de duas notas principais. A primeira nota é aquela que eu chamo de nota de trabalho. Essa nota de trabalho são as atividades, é a sua participação, é o seu interesse pelas aulas, é o conjunto da obra, do seu rendimento antes da prova. E a segunda nota é a prova propriamente dita. Essas notas valem de 0 a 10, cada uma. Eu somo as duas notas, divido por 2 e dou a tua média. A média para aprovação é 6, mas você tem condições de tirar notas altas, 9, 9,5, 10. É só você se concentrar, é só você se interessar. Joia? Hoje eu vou lançar condições para que você tenha um desempenho muito favorável na sua prova. Basta você, de fato, querer aprender, querer assimilar, querer desenvolver e querer vencer, não é? Ter esse bom resultado. Certo? Vamos fazer assim. Eu vou lançar para vocês um conteúdo final. Depois eu faço uma revisão geral. Aí eu faço uma pequena pausa e, na sequência, a prova. A nossa expectativa é ir até o meio-dia, certo? Mas isso depende muito da dinâmica da aula de hoje, que é uma aula diferente, pois se trata de uma aula em que nós vamos desenvolver a nossa prova, desenvolver a nossa avaliação. O importante é que até o meio-dia todos vocês tenham concluído a prova. Então, vamos focar, vamos nos concentrar. Senhores, um assunto importante e que certamente poderá ser cobrado em prova é a Revolução Industrial. Nós já falamos da Revolução Industrial, nós já tratamos da Revolução Industrial, e eu gostaria muito que você tomasse nota desse assunto, porque eu certamente vou cobrar de vocês, mas é um assunto fácil, é um assunto simples, é um assunto que nós, apesar de observarmos um volume de informação grande, mas nós podemos dar leveza a esse assunto. Revolução Industrial. E o que foi a Revolução Industrial? A revolução aqui não é no sentido de guerra, é no sentido de transformação, certo? A Revolução Industrial, então, ela foi a mudança no modo de produção da humanidade. Como assim, professor? Que mudança foi essa? Uma mudança de uma produção artesanal para industrial. A mudança de um estilo de vida rural para um estilo de vida urbano. Em vez de utilizar apenas aquilo que a natureza dispunha, houve um grande salto tecnológico.
Então, houve um progresso tecnológico, certo? Durante boa parte do tempo, a humanidade produzia relativamente pouco, porque quem produzia era o artesão, e o artesão controlava todas as etapas do processo produtivo. Ele poderia fabricar um produto, uma cadeira, uma mesa, mas se eu quisesse 10 cadeiras, ele fazia, mas demorava. Se eu quisesse 20 cadeiras, ele fazia, mas demorava. Se eu quisesse 100 cadeiras, poxa, 100 cadeiras, ele poderia até aceitar a encomenda, mas demorava muito. Se eu pedisse 1000 cadeiras, 1000 ele não fazia, não, porque estava além da sua capacidade produtiva. Então, o progresso tecnológico da Revolução Industrial, ele permitiu uma coisa chamada produção em massa. Ele permitiu essa produção em massa através da chamada produção em série. Professor, o que é produção em série? É a produção especializada. Cada operário agora faz apenas uma parte do processo produtivo. Antigamente o artesão fazia tudo, né? Mas especializando o trabalho, eu consigo produzir mais. E consigo também baratear os custos de produção através de um fenômeno chamado economia de escala. Professor, o que é a economia de escala? Quanto mais eu produzo, mais barato tende a ser o custo unitário. Professor, é artesanal para industrial, né? É artesanal para industrial, exatamente, né? Sim, sim. Certo? Então, a economia de escala, quanto mais eu produzo, menor o custo. Exemplo, eu já citei aqui exemplos, não foi? Se eu quiser preparar toda uma indústria, com toda a sua capacidade instalada, com toda a sua tecnologia, com todo o seu maquinário, com toda a sua mão de obra, para produzir apenas uma caneta, a matriz dessa caneta é muito cara. Essa caneta vai custar milhares, talvez milhões de reais. Como é que pode uma caneta como essa, que custa milhões de reais, eu conseguir comprar numa papelaria por R$1, R$1,50, no máximo R$2? Como é que eu consigo fazer isso? Ora, consigo fazer isso porque o custo unitário dessa caneta já foi barateado lá na indústria. Como a indústria não produz só uma unidade, a indústria produz centenas, às vezes milhares de canetas. E quando eu faço isso, essa produção em volume, a tendência é o custo unitário de produção baixar, diminuir, né? Essa diminuição no custo unitário, ela favorece, então, a aquisição desses produtos. Isso vale para celulares, automóveis, eletrodomésticos e toda uma família de produtos que você puder imaginar, certo? Então, é um dos benefícios da Revolução Industrial. Obviamente, a Revolução Industrial, ela não necessariamente deve ser analisada apenas pelo prisma positivo. Ela tem aspectos positivos e ela tem também aspectos negativos. É um fato. E nós, como profissionais que já têm uma certa maturidade, devemos saber enxergar o lado bom e o lado ruim das coisas e fazer escolhas, certo?
Evitem as visões radicalizadas. Às vezes a gente gosta de uma coisa e diz, não, tudo que está dentro desse segmento é bom, só tem coisa boa. Nem sempre, às vezes tem alguns defeitos, tem alguns problemas, tem algumas falhas, né? E às vezes eu não gosto de uma coisa e eu tenho preconceito de dizer que tudo que é produzido dali é ruim. Não, às vezes eu não gosto de uma coisa, mas tem alguma coisa boa sendo feita ali, certo? Por exemplo, nós precisamos reconhecer que, apesar de eu não gostar de alguém, de eu não gostar de alguma empresa, de eu não gostar de algum produto, mas às vezes aquela empresa, aquele alguém produz uma coisa que eu preciso reconhecer como boa, né? Isso é ser profissional, isso é não ter uma visão radicalizada. Diga, Adessandro. Adessandro levantou a mão. Não, professor, é só você abrir o quadro lá para parar de copiar. Pronto, vamos lá, né? Compartilhar aqui novamente o quadro, certo? Professor. Diga, Nilson. Exemplo disso aí pelo menos aqui na minha cidade, né? Sobre motos. Aqui a Honda é predominante, muito predominante. Você vai vender uma moto, sei lá, que seja da empresa Honda, você tem muita facilidade, todo mundo quer. Já a Yamaha é uma empresa que tem um bom produto também, mas o mercado aqui é muito desvalorizado. Muito. Tipo assim, você vai vender a Yamaha, pô, já, todo mundo já fica com o pé atrás, sendo que, na maioria das vezes, tem um motor, uma durabilidade melhor que o da Honda, mas a Honda, por ter um nome, já consegue vender bem mais. Aí, no caso, é o poder da marca, não é? Uma coisa interessante que o Nilson falou é que, às vezes, produtos e serviços não têm apenas a concretude do objeto como valor. Às vezes tem uma coisa subjetiva. É como ele disse, se eu tenho duas motocicletas, uma é Honda e a outra é Yamaha, às vezes as duas são boas e às vezes a Yamaha é até melhor. Mas a marca da Honda é mais forte, gera mais confiança, gera mais credibilidade, portanto tem um valor comercial maior, né? E esse ativo subjetivo que é a marca, ele agrega valor ao produto motocicleta, gerando uma competitividade maior nesse produto. Isso acontece, né? Vejam aí, por exemplo, nós tendemos, por exemplo, a aceitar determinadas marcas e a rechaçar, a excluir outras, né? Somente numa época de crise é que a gente começa a aceitar marcas pouco conhecidas, marcas que ainda são entrantes no mercado, porque elas têm um diferencial no preço, né? E aí eu faço a substituição daqueles produtos, não é verdade? Então, por exemplo, os automóveis chineses, não é? Eles demoraram para adentrar aqui no mercado americano, quando eu digo americano das Américas, porque nós gostamos mais de carros estadunidenses, carros alemães, carros italianos, carros franceses e carros japoneses, mas carros chineses a gente não gosta muito, não, né? Só que isso está mudando, né? Agora, os automóveis chineses já começam a ser competitivos e já começam a ganhar o mercado mundial, inclusive o mercado brasileiro, certo? Bom, a Revolução Industrial ela traz novidades para a gente, não é? E uma coisa curiosa é que, se você for se aprofundar no estudo da Revolução Industrial, você vai estudar muito as empresas de automóveis, as empresas automobilísticas, como a Ford, como a General Motors, né, através da marca Chevrolet. Você vai estudar montadoras como a Toyota. Só que a Revolução Industrial ela traz uma prática que também pode ser aplicada a vários outros segmentos, não apenas a produção de automóveis, não apenas a indústria pesada e altamente tecnológica, certo? Existem outras lógicas em que os aspectos da Revolução Industrial podem ser aplicados, podem ser empregados, né? Um exemplo disso, nós até já falamos, são as empresas de lanches, né? Ontem o Nilson, acredito que foi o Nilson que comentou sobre o filme Fome de Poder, que conta a história... Oi? Paulo Eduardo.
Foi o Eduardo, né? Pronto, o Eduardo comentou sobre o filme Fome de Poder, que é um filme sobre a história do McDonald's, né? Assistam esse filme, se puderem, porque é bem interessante, né? E aí a gente observa que o McDonald's ele é fruto da Revolução Industrial também, né? Ele persegue, ele adota essa lógica da produção em massa, da produção em série, da economia de escala, né? E ele procura desenvolver tecnologias que tornam o seu processo mais rápido, mais eficiente. Uma coisa que eu queria destacar é que, às vezes, existem aspectos culturais também envolvidos, né, no empreendimento. A gente fala aqui rapidamente de empreendedorismo, porque sabemos que alguns aqui são empreendedores, como, por exemplo, Antônio José e alguns outros colegas também, né? Vejam como é importante a gente ter também uma visão empreendedora. Por incrível que pareça, uma marca como McDonald's, Burger King, Habib's e outras, né? E tem até algumas marcas brasileiras, desenvolvem algo curioso. Lá nos Estados Unidos, comer um cheeseburger, um Big Mac, com batata frita, um copo de Coca-Cola de 500 ml, e às vezes até acompanhando um milkshake de chocolate, é comida de pobre. Sou pobre. Ganho pouco. Não tenho muitas condições. Infelizmente, sou obrigado a ir lá no McDonald's. Pedir um Big Mac, uma porção extra grande de batata, uma Coca-Cola de 500 ml e, de sobremesa, um milkshake gigante. É o jeito, porque não tenho condições de ter uma refeição mais saudável. Eu vou pedir essa porção extra grande, porque aí, pelo menos, eu encho a barriga e consigo ter energia para trabalhar o dia todo. Isso é comida de pobre. Pobre no sentido, né, de poucos recursos, do povão, a comida popular. Lá nos Estados Unidos é assim. Só que aqui no Brasil é uma inversão. Aqui o pobre, ele quer e ele se esforça para poder comer feijão, arroz e ovo. Aí, quando dá certo, ele bota um pedacinho de frango, um pedacinho de carne, né? Às vezes come uma salada, toma um suco, porque é pobre. E aí, quando o cidadão tem um dinheirinho a mais no bolso, ele chama a namorada, a esposa, vai lá no shopping, na praça de alimentação, porque ele está com dinheiro naquele dia, e aí é que ele pede o Big Mac, a Coca-Cola, a batata frita, o milkshake. Né? É uma inversão. Isso tem muito a ver com a questão da cultura, mas, de qualquer forma, a Revolução Industrial ela permite essa expansão de negócios. Fast food, essa alimentação de shopping, essa alimentação rápida, não é cultura brasileira, mas nós acabamos importando essa cultura e hoje ela está muito difundida no Brasil e no mundo, não é? Quer dizer, há um movimento também de expansão em massa. As características da Revolução Industrial, elas tendem a uniformizar e padronizar os processos de maneira que eles podem ser expandidos mais facilmente. É difícil expandir um negócio que ele não tem características uniformes. O que é isso, professor? É a minha capacidade de gerar um sistema que pode ser reproduzido numa franquia ou num sistema de filiais, né? Que o negócio possa dar crias, por assim dizer, respeitando a marca, respeitando o layout, respeitando as características dos produtos e serviços. Né? A Revolução Industrial, pela primeira vez, ela traz também essa lógica, né? Por assim dizer, tá certo? Então, é importante a gente falar da Revolução Industrial, mas também entender as suas consequências. Aqui os colegas estão comentando no bate-papo, né? O Diogo dando bom dia, o Paulo Eduardo, bom dia, o Estevam, bom dia.
A Diogo dizendo, até onde se adentra o toyotismo, né, professor? Exato, né? O toyotismo já é um modo de produção mais sofisticado, né? O toyotismo foi um modo de produção caracterizado pela produção de acordo com a exigência, objetivando a não acumulação de produtos e matérias-primas. De fato, o Diogo tem razão e pontua aqui bem com a gente, porque faz um comentário bem assertivo, contribuindo para a nossa aula. O toyotismo ele já é uma maneira mais sofisticada de pensar os conceitos da Revolução Industrial. Enquanto que a Ford, o Fordismo, pensa em ter estoques elevados, em ter uma produção muito grande, um volume produtivo muito acentuado, a Toyota já pensa em ter estoques pequenos, porém, uma produção que corresponde à demanda do mercado. Resumidamente falando, a Ford produzia primeiro para vender depois, e a Toyota vendia primeiro para produzir depois, né? Então, é uma lógica diferenciada desses dois sistemas, certo? Professor, qual é o melhor? Se você for pesquisar nos livros e se você for perguntar para um administrador profissional, muita gente vai dizer que o toyotismo é melhor. Realmente é mais eficiente, realmente tem menos custos, realmente é mais seguro. É mais seguro numa época em que eu tenho fornecedores, numa época em que eu tenho disponibilidade de matéria-prima, numa época em que eu tenho insumos garantidos, numa época em que tudo funciona. O toyotismo é melhor. Porém, numa época de crise, de desabastecimento de insumos, numa época de falta de bons fornecedores, numa época de incertezas, o Fordismo, em determinadas circunstâncias, ele pode ser melhor, porque ele garante o estoque de matéria-prima e, mesmo que tenha uma grande crise, ele consegue sobreviver ainda por alguns meses ou alguns anos. Quando explodiu a crise da Bolsa de Valores de Nova York de 1929, uma das maiores crises do capitalismo, a Ford ainda conseguiu sobreviver por 2 anos de crise, ainda pagando salários, ainda tendo condições produtivas. Ela sofreu depois, mas ela ainda aguentou 2 anos, justamente por um sistema de estoques elevados, por um sistema produtivo bem montado, né? No sistema de crise assim, a Toyota talvez tivesse mais dificuldades. Porém, no mundo que funciona bem, lá no Japão, por exemplo, as fábricas da Toyota, elas adotam uma estratégia. Elas são instaladas em regiões onde os seus fornecedores ficam no máximo a 60 quilômetros de distância deles. Então, eles já ficam de sobreaviso. E eles nunca têm um fornecedor só, eles têm pelo menos 3 fornecedores para cada produto, para cada insumo, para cada necessidade, né? Então, aí já é uma ferramenta de planejamento utilizada para sofisticar esse tipo de produção, certo? Eu vou encerrar essa transmissão e em 2 minutinhos nós voltamos para continuar os nossos assuntos. Até daqui a 2 minutos.